Olá, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar aí o nosso terceiro estudo e hoje nós vamos falar sobre a origem do mal. Nós vamos falar, por exemplo, onde começou o pecado. O pecado começou na terra ou no céu? Você acha que Deus criou pessoas para serem boas e más? Como harmonizar um Deus amoroso como o nosso Deus, como as coisas como violência, morte, assassinatos frios, calamidades, morte de crianças? Como harmonizar um Deus amoroso com esse tipo de situação? E havia um historiador francês aí por volta do século XIX chamado Charles Baudelaire, que ele disse que Deus havia criado o ser humano para ser bom e mal. Há muitas pessoas que acreditam como Charles Baudelaire. E você, acredita como em Deus? Como harmonizar Deus com essas coisas que eu falei? Se Deus não é culpado pela morte, violência, assassinato, quem é? Nós vamos responder isso agora, por meio do estudo bíblico, por meio da palavra de Deus, hoje. Abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. E lá você vai dizer que que o exército do Senhor é composto de milhares e milhões de anjos. Por que você está falando de anjos, irmão? Porque nós vamos perceber que o pecado se iniciou no céu com um anjo. Você está querendo dizer que o pecado não iniciou aqui na terra? Não, o pecado iniciou no céu, no santuário celestial. E é lá que ele será resolvido. Nós vamos abrir a nossa Bíblia e eu vou lhe mostrar agora, lá em Ezequiel, capítulo 28, do verso 14 em diante. Abre a sua Bíblia aí no livro de Ezequiel. Lá diz assim: Tu eras querubins da guarda ungido. Falando de quem? De Lúcifer. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemple. Aqui nós vamos ver que o contexto que o profeta Ezequiel está falando é sobre uma profecia contra o rei de Tiro. Esse rei de Tiro, aqui nesse contexto, ele é um tipo de Satanás. Por isso que eu falei que esse texto está falando-se de Lúcifer, que foi o anjo que se rebelou contra Deus no céu, que Deus havia criado perfeito, até o dia que se achou o que, conforme nós lemos aqui, iniquidade nele. Iniquidade é pecado, segundo 1 São João, capítulo 3, versículo 4. Lá diz que iniquidade é pecado, porque iniquidade é a transgressão da lei. Que lei? A lei dos 10 mandamentos, é óbvio. Então Lúcifer, ele pecou. Onde? No céu, porque a Bíblia diz que foi no Monte Santo de Deus, ou seja, no santuário de Deus, lá no céu, Lúcifer pecou. E o pecado será resolvido lá no céu, no santuário. Então a primeira pergunta que eu falei, já estou respondendo para você. O pecado iniciou no céu. Nós vamos ler mais um texto e você deve estar pensando muitas coisas e, por exemplo, por que Deus não destruiu Lúcifer? Nós vamos também falar um pouquinho sobre isso aí. Abre agora a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 14 e no versículo 12. Apocalipse 14, 12.
Nós vamos ler do 12 em diante. Lá diz, falando de luz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aqui que petulância desse anjo criado por Deus. Ele queria ser agora semelhante a Deus, queria estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Ou seja, em outras palavras, ele queria agora que o Criador o adorasse. Você já imaginou o Criador adorar uma criatura? Lúcifer, ele foi arrogante demais diante do seu Criador. A pergunta que não quer falar: como um anjo num ambiente perfeito, um anjo criado perfeito, pode se rebelar contra Deus? Como o mal surge num ambiente desse? Esses são mistérios que a nossa mente não consegue imaginar. A única coisa que a gente pode dizer é que Deus deu tanto livre-arbítrio para os anjos como para nós, seres humanos. E Lúcifer, ele, de uma maneira misteriosa, começou a se corromper no céu. Ele começou a sentir invejas de Deus. E ele foi, conforme nós lemos em Ezequiel, multiplicando o seu comércio. Ou seja, o que é isso? Multiplicando as suas ideias e passando para os outros anjos. E muitos anjos foi aceitando essa ideia de Lúcifer de que Deus não era bom, de que Deus não era justo, de que a sua lei era injusta, que ninguém conseguiria guardar a lei de Deus. E os anjos foi ficando em dúvida. E a Bíblia diz que uma terça parte desses anjos foram expulsas do céu com Lúcifer. Porque o céu foi ficando um ambiente tão, como é que a gente pode dizer assim, um ambiente tão estranho que não tinha mais como Lúcifer permanecer no céu. Mas você acha que Lúcifer iria sair do céu assim por vontade própria? Não. Ele se rebelou de verdade contra Deus. Abre a sua Bíblia agora no livro de Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ver qual foi o resultado dessa rebeldia de Lúcifer. Apocalipse, capítulo 12, dos versos 7 até o verso 9. Apocalipse 12, do 7 até o 9, diz assim: Houve peleja no céu, houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Em Apocalipse, gente, a maioria da linguagem de Apocalipse ela é simbólica. Miguel aqui é Jesus Cristo. Miguel, você vai ver que toda vez que aparece o nome de Miguel se referindo a Cristo, ele está numa batalha. É como se fosse um título de Jesus, um título de guerra. Porque Jesus, ele tem vários nomes. Como, por exemplo, Messias, né? O Filho do Homem, Príncipe da Paz. Né? São nomes, títulos que se dão ao nome de Jesus. E Miguel é um deles. Toda vez você vai ver que Miguel aparecer no contexto bíblico, ele está numa batalha, né? Lutando contra os inimigos. E o dragão aqui é Lúcifer. Lúcifer foi chamado depois que pecou contra Deus de Satanás e de dragão, que dragão é igual a Satanás. Então houve uma peleja entre Jesus Jesus e seus anjos contra Lúcifer, contra Satanás, o dragão e seus anjos, tá certo? Todavia não prevalecia, nem se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, né? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Tá vendo o que eu falei? O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para onde? Para a terra, e com ele os seus anjos. Lúcifer perdeu a batalha. Como sempre, ele nunca ganhou uma batalha de Jesus e nem ganhará. Perdeu a batalha no céu, foi expulso para a terra com os seus anjos, que hoje nós conhecemos, né?
São os diabos que andam por aí. Uma outra coisa interessante que eu quero dizer logo aqui. Satanás, ele não é onipresente. Nem ele, nem os seus anjos. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se ele estiver aqui no Brasil, aqui na Bahia, aqui em Irecê, ele não pode estar em outro lugar, não pode estar em São Paulo, por exemplo. Ele tem os seus anjos caídos, distribuídos em todos os lugares do mundo, causando tragédias estranhas e frias e tentando botar a culpa em Deus. Por que Deus não destruiu Lúcifer, Ivan? Por um simples motivo. Lúcifer acusou Deus diante de todos os anjos e do universo que Deus não era justo, que Deus não era bom. Se Deus e os anjos, muitos deles ficaram com dúvida. Se Deus destruísse Lúcifer, sabe que os outros anjos que ficaram do lado de Deus iam pensar? Lúcifer tem razão. Se a gente não obedecer a Deus, Deus nos mata. Eles não iam agora servir a Deus por amor, ia servir a Deus por medo. Então Deus está permitindo que o mal amadureça, para que fique claro para todo o universo que Deus tinha razão e Satanás, que iniciou isso tudo, estava errado. Mas não é Deus que cria as tragédias, não é Deus que cria a violência. Tudo isso veio por meio do pecado, da rebelião que foi causada por Deus, ou que pela rebelião que foi causada por Lúcifer lá no céu contra Deus. E aí ela veio parar na terra, que é isso que nós vamos falar agora. Como ela veio parar aqui na terra? Deus já havia criado Adão e Eva, como nós vimos no estudo passado, lembra? Colocado eles em um jardim perfeito, e Deus orientava Adão e Eva todos os dias a respeito de um anjo que tinha se revelado no céu e que estava na terra, e que eles deveriam, como casal, estar juntos para um ajudar o outro caso esse anjo aparecesse tentando-os. Mas em um certo dia, diz o livro História da Redenção, estava Adão e Eva no jardim, trabalhando ali. Eva impressionada com toda aquela beleza. Olha que eles já estavam no jardim há alguns dias, a Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram depois de criados sem pecado. Mas já estava alguns dias ali, eu creio, naquele jardim, apreciando toda aquela beleza que Deus havia criado e dado para eles. E ela ficou impressionada com tudo aquilo e começou, de uma forma inocente, sem ser premeditada, ela começou a apreciar toda aquela beleza e foi se afastando de Adão. Quando ela percebeu, ela estava diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus havia falado para que ela não para que eles não comessem, porque se comesse morreria. E ela começou a imaginar por que Deus disse que nós não podemos comer dessa árvore. E a serpente que estava sendo usada por Satanás era um dos animais mais belos do jardim. Ela tinha asa, não andava como nós conhecemos hoje, rastejando no chão. Ela tinha asa, ela voava. E a serpente, quando Eva percebeu, estava na árvore proibida, comendo fruto. E a serpente disse algo para Eva. Mas eu quero, antes de falar sobre isso, eu quero falar dessa árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus colocou no meio do jardim, que está em Gênesis capítulo 2, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Ou seja, Deus deu essa advertência para Adão e Eva. Não coma. É como se Deus tivesse falado assim, olha, eu criei vocês com livre-arbítrio. Dei para vocês um jardim que tem várias frutas saborosas que vocês podem se alimentar. Mas no meio do jardim tem aqui uma árvore que dessa vocês não podem comer o fruto. Essa árvore, gente, nada mais era de que será que eu posso dizer assim, um sinal de obediência, onde o homem poderia demonstrar a sua obediência a Deus. Ou não. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, se vocês quiserem me seguir o meu caminho, a minha orientação, vocês comem de todas, menos dessa. Mas se vocês quiserem seguir outro caminho, podem comer então. Tá aí. Era um teste que Deus estava dando para a raça humana, para que eles fossem integrados à família celestial. Porém o homem caiu. Porque Satanás chegou, conseguiu induzir Eva, melhor dizendo, conseguiu induzir Eva e Eva comeu do fruto. Deus disse que se eles comessem morreria. Satanás, quando Eva estava ali imaginando, Satanás deduziu o que Eva poderia estar pensando e ele lançou um texto para Eva, que está em Gênesis capítulo 3, verso 5. Olha o que ele falou para Eva, por meio da serpente. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, ele falou justamente isso, é assim que Deus disse. Não comerás de toda a árvore do jardim? Mas Deus não havia falado isso. Deus disse o contrário, Deus disse assim, poderá comer de todas, menos de uma. Mas Satanás, ele alterou o texto bíblico e falou essas palavras. Continuando aqui o texto. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse o seguinte, disse a mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você vê que Satanás alterou o texto bíblico e disse, é certo que não morrereis, Eva. Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comer, vocês vão se tornar como Deus. Satanás quis ser como Deus lá no céu. Quis ser igual a Deus, estabeleceu seu trono acima do trono de Deus. Não conseguiu, foi expulso. E agora ele colocou no coração do ser humano para ser como Deus. Eva caiu. Eva comeu o fruto. Foi enganada pela serpente, comeu o fruto. E o História da Redenção diz que quando ela comeu um fruto, ela sentiu aquela alegria, aquela coisa diferente. Pegou o fruto e levou lá onde Adão estava para que Adão comesse. Adão sabia que Eva havia pecado. Olha que coisa. Eva foi enganada, mas Adão sabia. Ele percebeu pelo semblante, pela aquela alegria que ela estava vivendo naquele momento, que Satanás havia enganado Eva. Ele amava tanto aquela mulher. Amava tanto que decidiu também comer do fruto proibido. E o pecado entrou na raça humana e todos nós agora, sem exceção, nascemos pecadores. A nossa natureza ela foi mudada, foi corrompida pelo pecado. Só que o homem pecou, mas Deus deu uma certeza para a humanidade, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde ele disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, ele ia deixar o céu, se encarnar, nasceria de uma mulher, viveria como homem e por sua morte e ressurreição decretaria o fim do domínio de Satanás. Adão era o representante da terra e ele vendeu
esse direito para Satanás, ou seja, por meio do pecado. Satanás assumiu. Mas por meio da morte de Jesus Cristo toma esse domínio e nos salva. Você pode estar pensando assim, Ivan, mas eu não tenho culpa porque Adão pecou. É injusto eu ser destruído se eu não aceitar Cristo porque Adão pecou. É verdade. Pelo pecado que Adão cometeu, seria injusto nós perdermos a salvação por esse pecado. Mas também é injusto você ser salvo por causa da obediência de um homem. Assim como é injusto você perder a salvação pela rebeldia de um homem, também é injusto você ser salvo pela obediência de um homem. É ou não é? E quem é esse homem? Jesus Cristo. Ele foi obediente, ele sofreu para que eu e você, meu irmão, alcançássemos essa salvação. Isso é graça. É injusto a gente ser salvo por causa da obediência de Jesus. Mas nós seremos desde que a gente aceite Ele como nosso Senhor e Salvador. Porque Ele derramou a sua graça para nos salvar. Agora a gente tem que ficar atento porque Satanás ele continua com a sua obra. E como é que ele engana a gente hoje? Ele enganou Eva, enganou Adão. Como é que ele nos engana hoje? Abre a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 14 e o verso 15. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás ele nunca vai se apresentar como ele é para me enganar e enganar você. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco e é ali que ele ataca. Se transformando. Ele se transforma. Ele se transformou em um anjo de luz, usou a Bíblia para tentar enganar Jesus no deserto, na tentação. Mas Jesus era obediente à palavra. Jesus estava em comunhão constante com Deus e percebeu que aquele anjo não era um anjo de luz, mas era o anjo que se rebelou no céu. E Jesus venceu aquela tentação. Venceu aquela tentação porque tinha comunhão com a palavra. O inimigo está irado, gente. A gente tem que ficar atento porque a Bíblia diz que ele anda como um leão rugindo, procurando alguém para tragar. Agora ele tem uma aversão, um povo que ele odeia. Quem é o povo que ele odeia aqui nessa terra? Contra quem o inimigo de Deus está irado aqui na terra? Abre a sua Bíblia, eu quero ler esse texto também. Mas vai ser o nosso último texto que eu vou ler aqui, que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. A Bíblia declara contra quem é o povo que Satanás está irado. Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz assim. Apocalipse capítulo 12, verso 17, não 7, viu? 17, o 7 nós já lemos nesse tanto. Irou-se o dragão contra a mulher. O dragão nós já sabemos, é Satanás. E a mulher é quem? A mulher é a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são os restantes da descendência da mulher? Quem são os restantes da descendência da igreja? Porque mulher aqui é a igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quais são os mandamentos de Deus, irmã? Os 10 mandamentos. Não podemos tirar nenhum. Você sabe quais são os 10 mandamentos? Se você quiser saber, abre a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3. Você vai ver quais são os 10 mandamentos. Eu vou falar sobre eles em um estudo mais para frente. Mas aqui a gente vê que Satanás está irado contra esse povo. Quem é esse povo, Ivan? Aí você tem que procurar, né? Orar a Deus, pedindo a Deus assim: Senhor, eu quero fazer parte desse povo que guarda a tua palavra. Como é que eu faço então para vencer Satanás? Só tem um jeito.
Só tem um jeito, está lá em Efésios capítulo 6, depois você lê do verso 10 até o verso 18. É se vestindo de toda a armadura de Deus. Tem que ser toda. Toda a armadura de Deus. Tendo, por exemplo, o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus e orando em todo o tempo. Mas a armadura ela é composta de outros itens que você vai ver quando você lê lá em Apocalipse ou em Efésios capítulo 6, verso 7. Por hoje é só. Você percebeu que o pecado ele se originou no céu, né, com Lúcifer, e nós vamos ver em outros estudos que ele também será resolvido nos céus. Mas por hoje nós vamos ficar por aqui, mas eu quero fazer algumas perguntas para você. Você crê, conforme eu li, que o pecado, o mal, surgiu no céu? Eu creio que sim, né? Nesse grande conflito entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás, nós estamos envolvidos. De que lado você quer ficar? Do lado de Jesus ou do lado de Satanás? Eu creio que você quer ficar do lado de Jesus, assim como eu. Você deseja, para vencer Satanás, se revestir de toda a armadura de Deus? Sim, né? Beleza, eu também. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, que nos altos céus habita, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco e tem deixado para nós a tua palavra, para que nós possamos nos revestir de toda a armadura e não ser enganado pelas ciladas do inimigo. Protege esse meu amigo que está vendo esse vídeo hoje também, em nome de Jesus. Amém.